Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Digital. Sou o professor Joaquim Comini. Essa é a aula 4, a última da unidade 3. O tema de hoje é Proteção de Dados Pessoais na Internet, Lei 13.709 de 2018. Quem nunca fez um cadastro em uma loja física ou na internet como condição para continuar a compra ou até mesmo para ganhar um desconto? A prática é comum e aparentemente inofensiva, mas você sabe o que as empresas fazem com seus dados? Pensando no risco que o uso indevido dos dados pessoais pode oferecer, o Congresso aprovou a Lei 13.709 de 2018. Essa lei traz para os setores públicos e privados normas no tratamento dos dados online e offline. Apesar do Brasil já ter várias leis que tratassem da proteção de dados, a nova lei veio consolidar e complementar a segurança jurídica para o tratamento de dados pessoais. Antes da Lei 13.709 de 2018, para a proteção dos dados, o consumidor ou usuário da rede estava protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, o Decreto 7.962 de 2013, que trata sobre comércio eletrônico, e o Marco Civil da Internet. Vejamos alguns dos artigos dessas normas. Vamos ao quadro. Código de Defesa do Consumidor. Artigo 43. O consumidor terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. Decreto 7.962 de 2013, artigo 4º. Para garantir o atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor deverá, inciso 7, utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do consumidor. Marco Civil da Internet. Artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Inciso 1. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Inciso 1. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 7. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Viram que nessas leis, Código de Defesa do Consumidor, Decreto sobre Comércio Eletrônico e o Marco Civil da Internet tratam sobre a proteção de dados? Então, pessoal, com a promulgação da Lei 13.709 em 14 de agosto de 2018, o Brasil passou a ter normas mais específicas sobre o tratamento de dados. Essa lei traz, em seus artigos, considerações sobre alguns termos, dentre eles, o que é tratamento de dados. Vejamos o slide. O que a lei considera como o tratamento de dados? Artigo 5º. Inciso 10. Tratamento. Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, tratamento de dados é o processo que se inicia desde a coleta, que é o cadastro que o consumidor ou usuário faz em um determinado comércio, seja ele eletrônico ou não, passando pela classificação desses dados, a forma de utilização e reprodução dos dados, como eles serão distribuídos e armazenados, e até mesmo como serão eliminados. E onde estão as regras como as empresas virtual irá tratar os dados coletados dos usuários? As regras se encontram nos termos de uso. Aquele termo que passamos rapidamente até embaixo para clicarmos no concordo e finalizar a instalação do aplicativo. Bem, esse termo de uso é um contrato eletrônico e é nele que constam as regras de como serão tratados os dados do usuário. Você já leu um termo de uso de algum aplicativo?
Pesquisas demonstram que as pessoas não leem os termos de uso quando baixam um aplicativo. Vejamos no quadro um pouco sobre os termos de uso do WhatsApp. Demonstrarei 3 pequenos tópicos do termo de uso. Vamos ao quadro. Nós nos juntamos ao Facebook em 2014. O WhatsApp agora faz parte da família de empresas do Facebook. Nossa política de privacidade explica como estamos trabalhando juntos para melhorar nossos serviços e ofertas, como, por exemplo, combater spam entre os aplicativos, dar sugestões sobre o produto, mostrar anúncios relevantes, entre outros, no Facebook. Nada que você compartilhe no WhatsApp, incluindo suas mensagens, fotos e dados da conta, será compartilhado no Facebook ou em qualquer outro aplicativo de nossa família. Para que outros vejam do mesmo modo que nada do que você poste nesses aplicativos será compartilhado no WhatsApp para que os outros vejam. Suas mensagens são suas e não podemos lê-las. Implementamos privacidade, criptografia de ponta a ponta e outras ferramentas de segurança no WhatsApp. Nós não mantemos suas mensagens após o envio das mesmas. Quando elas estão criptografadas de ponta a ponta, nós e terceiros não podemos lê-las de maneira alguma. Sem banner com anúncio de terceiros. Nós continuamos a não permitir banners com anúncio de terceiros no WhatsApp. Um dos problemas com o termo de uso é que é um texto extenso que desestimula a leitura. Um dos problemas com o termo de uso é que é um texto extenso que desestimula a leitura. No entanto, a Lei 3.709 veio para modificar essa forma de apresentação dos termos de uso, visto que pesquisas foram feitas e demonstram que não são lidos pelo usuário, simplesmente aceito, o que leva o usuário a não saber como os dados são tratados pelas empresas. A nova lei apresenta uma possibilidade do termo de uso ser apresentado de forma diferente do que se tem hoje. Um texto enorme que não proporciona nenhuma interação com o usuário. Há quem sugira que os termos de uso seja um vídeo com imagens que ilustram os direitos e deveres do usuário e do fornecedor. Além disso, a nova lei vai exigir das empresas um compromisso maior com os dados que são tratados. Até agora, falamos de dados, mas o que são dados? A Lei 3.709 considera 2 tipos de dados: os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Vamos ao quadro. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Inciso 2, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico, dado vinculado a uma pessoa natural. Mas o que são dados pessoais? A lei não especifica. Vejamos alguns exemplos de dados pessoais. Vamos ao quadro novamente. Aí temos o exemplo de nome e apelido, o endereço de uma residência, um endereço de correio eletrônico, um número de um cartão de identificação, um endereço de IP, protocolo de internet, testemunhos de conexão, cookies, o identificador de publicidade do seu telefone, os dados detidos por um hospital ou médico que permitam identificar uma pessoa de forma inequívoca, precisa. Então, pessoal, a Lei 3.709 de 2018 veio para exigir um compliance, um cumprimento maior da legislação pelas empresas com relação à proteção dos dados do usuário, do cliente, do cidadão e uma comunicação melhor com o usuário de que dados são tratados, comercializados e armazenados. Isso exigirá das empresas uma adequação dos termos de uso à nova lei. Com a nova lei, teremos um Conselho Nacional de Proteção de Dados e, possivelmente, um órgão que tratará da fiscalização. Essa nova lei complementa o Marco Civil da Internet,
o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e a Constituição Federal, leis que não estavam conseguindo esgotar a proteção da privacidade dos dados. Por último e não menos importante, a nova lei tem um vacatio legis. É uma expressão latina que significa vacância da lei, ou seja, a lei é vaga. É o prazo legal que uma lei tem para entrar em vigor. A Lei 13.709 de 2018 tem um prazo legal de 18 meses, previsto no artigo 65. Contados de sua publicação, 14 de agosto de 2018, até o início da sua vigência, fevereiro de 2020. Portanto, a Lei 13.709 de 2018 terá seu início de vigência em fevereiro de 2020. Esse prazo longo é dado pelo legislador quando uma nova lei causa grande impacto, que é o caso da 13.709, que impactará as relações comerciais em todo o país, sejam elas eletrônicas ou não. Pessoal, é isso. Para estudos, disponibilizarei o enunciado e a Lei 13.709/2018 em nossa sala virtual. E peço que leiam o item 8.55 do livro Direito Digital, da autora Patrícia Peck Pinheiro, páginas 481 a 490. Bons estudos, dúvidas estarei no chat. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Sou o professor Joaquim Comini, um grande abraço.